queria agradecer aqui a presença de todos os professores, né? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho a respeito do ensino híbrido, o melhor dos dois mundos. A gente teve uma vivência que obrigou a gente a começar a utilizar de tecnologias para o ensino remoto e foi convivido junto com a pandemia, e algumas pessoas, por vezes, acabaram associando, às vezes, o que acontecia com a pandemia com o ensino, e ficar uma coisa dissociada. A gente viu um momento de tensão que acabou criando uma barreira. Eu imaginava que após a pandemia a gente teria uma série de recursos e ferramentas, e às vezes a gente tem, às vezes, até uma certa ojeriza por algumas funcionalidades. Então, por isso mesmo, né, a gente chamou aqui o professor Willy Muriel. Ele é economista, com mestrado em inovação, trabalha na Carta Consulta, trabalha com educação no Brasil inteiro, para poder falar um pouquinho do ensino híbrido. Bom dia, Willy. Bom dia, Jorge. Bom dia, pessoal. Bom dia. Prazer enorme falar para vocês aqui da Faculdade de Ciências Médicas, né? Um parceiro nosso aí há muitos anos. Não, perfeito. Bom demais, bom te ver aqui. Eu estava conversando essa semana, Manaíra, até comentei com você, com o professor Nilo, e ele mostrou uma estrutura que ele tem do ensino, que ele aproveitou, que eu comentei com ele. Você está nos escutando aí, Nilo? Tudo certo? Acho que não. Tudo certo, sim. Tudo ok aqui. Ah, não, perfeito. E ele mostrou uma estrutura que ele fez para a disciplina de embriologia que eu achei assim, excepcional. Eu comentei com o professor Willy se a gente poderia apresentar aqui, comentar brevemente para dar um fundamento até para as explicações que o Willy segue em sequência. Você gostaria de conseguiria mostrar? E o Nilo está no bloco cirúrgico, coitado. Ele falou assim, mas eu vou tentar me organizar aqui para que a gente possa fazer essa exposição. Está tudo certo aí, Nilo? Estou preparando aqui para compartilhar a tela com vocês. Obrigada. Não, perfeito. E, Willy, esse nosso objetivo do nosso encontro aqui, enquanto o professor Nilo abre, é realmente fazer essa troca de experiências, trocas de ideias, entender como que aconteceu uma pandemia que veio tão depressa e como que nós nos adaptamos, quais foram as alternativas boas, quais são os caminhos certos para seguir, as experiências que foram boas. Então, essa troca é muito enriquecedora. A gente agradece em nome do NDD e da Faculdade de Ciências Médicas sua presença aqui conosco, para nos ajudar a desbravar o tipo da comunicação, né? do ensino, desculpa, tanto híbrido, tanto presencial, mesmo sabendo que a gente tem uma faculdade, os cursos todos, nós na área de saúde, são todos 100% presencial. Seja muito bem-vindo. Ô, Maraíra, muito obrigado pelo convite. Eu estava só aguardando aqui a oportunidade para me desculpar com você. Na apresentação, eu fiz uma referência pessoal ao Jorge e de um modo geral, né, cumprimentei todos de modo geral, né? Então, estou te cumprimentando aí, Maraíra. É um prazer enorme estar falando com você sobre tudo isso aí. Vamos em frente aí. Vamos falar de coisas muito interessantes. Fica à vontade, Nilo. Estamos conseguindo ver a sua tela. Quando eu puder entrar, então, Jorge, você me avisa. Pode entrar. Você não está ligado. Agora, a luz é só apertar a setinha para cá. Isso, essa aí. Está nos escutando aí, Nilo? Meu áudio não está muito bom aqui. Vocês estão me ouvindo?
Estou te escutando. Está ouvindo? Sim. Minha tela já está no painel? Sim, está Sim. aparecendo aqui para a gente. Tela do AVA. Exato. Tela do AVA está aparecendo aí? Sim. Então, pessoal, naquela semana em que a instituição anunciou a pandemia e que a gente ia ter que tomar algumas medidas para preparar e imediatamente começar com o ensino à distância, foi um grande desafio para todos nós. Mas, sobretudo, essa crise trouxe também uma grande oportunidade, particularmente na minha disciplina, que é uma disciplina que eu compartilho muita imagem, muita videoanimação, muita comunicação audiovisual. Eu tive que aprender e me adaptar imediatamente para poder entrar em contato com os alunos, planejar as aulas e preparar o meu material. Então, eu não conhecia praticamente nada dessa plataforma, né? Essa plataforma nos foi apresentada e, através desses treinamentos, que também contribuíram muito para que a gente pudesse tornar isso possível, eu planejei, então, de montar as minhas aulas para que elas pudessem ser acessadas remotamente, fazendo a interação síncrona com os alunos e, ao mesmo tempo, que eles pudessem, de alguma forma, dar um feedback sobre o que a gente estava propondo apresentar. Então, essa plataforma AVA, ela me deu a oportunidade de montar, como eu mostro aqui para vocês, eu tenho 4 turmas da disciplina de embriologia. Então, eu tive a oportunidade de montar as aulas numa sequência que eu pudesse ir lançando o conteúdo, né, em cada uma dessas programadas, no cronograma do semestre. Dentro dessas pastas de conteúdo, nós temos, então, a opção as aulas para os alunos. Eles tinham esse material e anotar e fazer uma complementação da aula que foi apresentada. No PDF eu também tinha um material em forma de vídeo, né? Vídeo animações que eu ia apresentar para eles. As videoanimações, eles que estavam em PDF, e no final eles podiam fazer também uma revisão e, ao mesmo tempo, uma avaliação. Eu usei os formulários do Google, do próprio AVA, né? Planejar questões com lançamento em forma de avaliações. O lançamento já era realizado pelos alunos com o lançamento da nota, uma avaliação formativa, uma avaliação formativa, uma avaliação parcial, que é a primeira avaliação, e a avaliação somativa do final, elas foram feitas de forma, né, aplicação das. Em relação, eu deixava no final de cada um dos programas de pudessem, tem as opções de fazer com que eles pudessem ou pudessem refazer. Eu lancei isso como uma das avaliações, que foi a avaliação parcial.
as suas notas já eram... Ô, Nilo, acho que o seu sinal não está muito bom. Verdade, está cortando a fala, e aqui está apontando que a internet está um pouco... Assistir essas videoanimações e fazer... São arquivos mais áreas. Oi. Está ouvindo? O seu sinal não parece estar muito bom, até porque você está no bloco cirúrgico, né? E está um pouco cortado a fala. Tem como mudar do lugar, Nilo, se possível? Se tiver difícil aí, Nilo, eu posso dar uma explicada aqui por alto do que você me apresentou, e depois a gente, qualquer coisa, complementa num videozinho, né, que a gente grava ali lá na faculdade, até porque tá, na hora que você vai contar da avaliação, travou. E aí vai dando angústia, né? Vai. É bom que já dá uma deixa para você poder colocar de alguns pontos do ensino híbrido, né, Will? Podemos planejar assim, Will? Nilo, desculpa, está falhando um pouco aqui. Está demorando até para chegar nele. Vamos só dar essa sequência aqui, e eu combino com ele direitinho, e qualquer coisa a gente complementa com uma gravação desse aqui, que eu acho que é uma estrutura que vale bem a pena conhecer. Ele fez um formato de aula que ele sustenta agora no retorno presencial, que toda aula ele libera a apresentação para os alunos, tem algum vídeo com animações, como a embriologia, é um conteúdo bem tridimensional, e esses vídeos eles são bem direcionados, e ele termina sempre com forms. Então, é uma estrutura geral que ele implementou. Eu acho que ele até caiu agora, coitado. Né? Ele comentou comigo disso, como a aula abrangia dentro desse contexto. Eu vislumbrei essa possibilidade, mas realmente no bloco cirúrgico, às vezes, não foi a melhor ideia. Né? Depois eu combino com ele direitinho aqui. Mas deu para dar uma ideia aí? Podemos seguir com sua participação? Deu para dar uma ideia bem clara, né? Assim, apesar de toda a dificuldade de comunicação que o Nilo teve, eu acho que a mensagem a principal ela foi passada, engraçado, né? Que são os ganhos que nós tivemos, né? A partir de uma tragédia mesmo, né? No mundo. Então a gente precisa, como se diz, né? Sempre tirar alguma coisa positiva nisso, né? Porque o preço foi muito caro, acho que para todo mundo, né? Não podemos perder algumas coisas que nós já avançamos, mas eu gostaria de dar uma abordagem da pré-pandemia, antes da pandemia, para a gente entender uma coisa. O ensino híbrido era uma tendência já, e não é só para a área de educação, mas para várias áreas. Ela vinha impactando a área da educação mesmo antes da pandemia. A pandemia ela teve um ponto positivo no sentido de fazer com que os professores, mesmo aqueles que não gostavam do meio, do canal de comunicação, tivessem uma experiência obrigatória, né, em função do isolamento social, da nossa necessidade de isolamento social, e de colocar as coisas, fazer com que as coisas continuassem a funcionar, né, a trabalhar na questão online. Isso é um ponto positivo. Agora, teve um ponto que não foi tão positivo, que foi uma boa confusão entre ensino híbrido e ensino remoto. Então, a gente tem que entender uma coisa. Modalidades de ensino, nós só temos duas no Brasil: a presencial e a educação à distância. São só essas duas modalidades. Ensino remoto não é modalidade e ensino híbrido também não é modalidade. Então, vamos partir desses dois pilares: o presencial e a educação à distância. É isso que nós temos na legislação e é a partir daí que a gente tem que pensar. O ensino remoto, como o próprio nome fala, no início eu critiquei muito esse nome, mas eu mudei de ideia, né? Refiz aqui o meu pensamento. Eu acho que esse nome é o nome mais adequado. Né? O ensino remoto é o ensino remoto. Remoto é uma coisa distante, de difícil acesso. Né?
o ensino remoto foi uma alternativa, e, aliás, a única emergencial instalada abruptamente para fazer as coisas funcionarem, né? Veja, a comunicação da necessidade de isolamento social foi numa quinta-feira de março. Na segunda-feira, a gente já estava no ensino online. E isso para muitas instituições de ensino que não tinham o menor planejamento, o menor convívio, não tinha cultura nenhuma com online. Para vocês terem uma ideia, assim que saiu a norma do Ministério da Educação, nós nos reunimos aqui com a turma de marketing e a conversa foi, olha, como é que nós vamos ajudar as instituições de ensino superior gratuitamente a migrarem para a educação online? E criamos um grupo no WhatsApp, né, na sexta-feira, e antes de segunda-feira nós tínhamos 250 pessoas, que é o máximo que o grupo suportava, né, de instituições que não tinham experiência online, e a gente dando consultoria para essa área gratuitamente. Acho que foi a maneira que a gente encontrou de contribuir para um projeto e uma operação de guerra. Né? Vocês que são médicos, são enfermeiros, são fisioterapeutas, são da área médica, psicólogos, vocês viram, né, o tanto que foi complicado, né? Não só para os professores, mas para vocês também. Eu acho que foi a primeiro tipo de profissional que sofreu muito, né? A sensação de estar numa guerra, né? De estar numa grande guerra. E é uma maneira como a gente conseguiu colaborar, né? Então, a gente tem que entender o seguinte: isso não tem a ver com híbrido, ensino híbrido, né? O ensino híbrido, você tem 3 pontos que são importantes. Primeiro ponto, o aluno online com autonomia ou alguma autonomia sobre o seu processo de aprendizagem. Então, em relação aos conteúdos, em relação ao seu tempo de aprendizagem, o seu momento de estudo em casa, esse é um ponto. O outro pilar do ensino híbrido é o aluno na instituição de ensino sem autonomia sobre o seu tempo de aprendizagem. Então, normalmente, em sala de aula, em laboratório, no hospital, numa quadra de esportes, trabalhando, né, aprendendo, estudando, normalmente com o professor conduzindo um coletivo, né, um grupo de pessoas. Né? E o terceiro ponto, que é fundamental, e eu acho que isso é que distingue muito, né, o ensino híbrido dos outros tipos, é a integração planejada entre o online e o offline. Então, assim, a gente não foi todo para o online, no ensino híbrido, né? E nem totalmente offline. O ensino híbrido é uma grande oportunidade para que a gente possa sair da sala de aula por meio de uma plataforma online que complemente e aprofunde toda a nossa vivência, toda a nossa experiência no ensino presencial. Então, nós temos legislação, né, portaria 2117, que estabelece um máximo de, por exemplo, estou dando um exemplo, 40% de atividades online no ensino presencial. Então, quando a gente pensa em ensino híbrido, nós temos que partir do ensino presencial ou do ensino online, ou da educação à distância. Há também a legislação que estabelece que, para a educação à distância, pode-se promover o ensino presencial em até 30%. Achei interessante, né? Então, é 60-40 do presencial para o online, 70-30 do online para o presencial. Né? Então, também há essa oportunidade, essa possibilidade. No caso de vocês que trabalham com ensino presencial, a recomendação e indicação é para a gente trabalhar o presencial, enriquecer o presencial. Quando a gente fala o melhor dos dois mundos, essa é uma frase do professor Clayton Christensen, do Instituto Clayton Christensen, faleceu ano passado, mas talvez seja o maior expoente da inovação, né? Tenha sido o maior expoente da inovação na última década, e com muitas publicações. Né? Tem um artigo que vale muito a pena, está disponível na internet, se chama Ensino Híbrido,
né, do Instituto Clayton Christensen, como referencial teórico para tudo isso que a gente está conversando aqui. Sei que vocês são professores, né, gostam de um referencial teórico, se baseiam nisso, isso é muito importante. Vale a pena, né, conhecer esse artigo, né? E ele explica a questão do híbrido conectada ao ensino universitário, conectada à educação básica também, né? Não tão conectada à realidade brasileira, mas aí vocês fazem a tradução, né, tranquilamente para o nosso caso, né? Mas é uma tendência em outras áreas também, né? Nós temos o carro híbrido, nós temos a vida, né, on-offline, a forma como nós nos relacionamos com as empresas, a forma como nós adquirimos alimentos, a forma como nós planejamos as nossas férias, se ficamos hospedados nos lugares, né? É muito hoje on, offline, porque não seria na área da educação. Então, o caso, gente, não é de ser resistente ao online. O caso não é de ser resistente à EAD. O caso é de ser resistente ao ensino de péssima qualidade, tanto presencial quanto online. Nós temos ensino, a aprendizagem, né, de qualidade ruim, tanto no presencial quanto na EAD, uns mais, outros menos, né? Muitas organizações utilizaram a EAD para ganhar dinheiro, a gente vê isso de uma maneira muito clara, né? Ali o que vale é o valor da ação, não necessariamente a formação das pessoas. Eles têm a identidade deles, nós temos a nossa. Então, é buscar a nossa identidade enquanto instituição, fundação, com história, preocupado na área médica, preocupado com a aprendizagem, a formação na área das ciências da saúde. Não agredir a própria identidade, mas não ficar parado no ensino presencial. Porque a sala de aula, hoje, ela se amplifica na medida em que ela pode ser conectada a um dispositivo móvel que leva o aluno para uma noosfera de aprendizagem, que é um termo antigo. Pierre Teilhard de Chardin, né, cunhou esse termo em 1950, faleceu, paleontólogo, teólogo francês, faleceu em 1955, ele disse: não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa nova, a ideia do híbrido não é uma coisa nova, né? Levar isso para a educação, Eu preparei aqui, estou cuidando do meu tempo muito bem, viu, Jorge? Estou cuidando bem aqui para a gente não extrapolar, mas eu preparei assim, alguns slides que normalmente eu utilizo no meu curso, que fala sobre alguns pontos. Deixa eu só compartilhar ele aqui com vocês. Isso é bem rápido. Vamos lá, acho que eu já estou compartilhando a tela e estou compartilhando aí com vocês. Não estou? Não está aparecendo um tigre aí? Sim, está sim, William. Legal, gente. Então, esse tigre é muito bacana, né? Ele mesmo é a cara do híbrido, né? É tigre da mesma forma, né? Com as mesmas características, né? Só que ele é diferentão, né? Ele tem uma cor diferente, né? Ele tem um diferencial aí que é interessante, né? É importante a gente entender esses conceitos, então, de EAD, que é um online, né? Um online com planejamento, com toda uma produção antecipada, do presencial, que nós conhecemos bem, o remoto, que é um emergencial, e o híbrido, que é uma possibilidade metodológica que pode partir do presencial para enriquecê-lo e do online também para enriquecê-lo com momentos presenciais. Isso antes da pandemia, a gente já tinha detectado uma batalha invisível entre o híbrido, né, das corporações de ensino online que se estabeleceram para formar pessoas no ensino superior, né, e, por outro lado, o presencial, que dominava o mercado, instituições tradicionais dominavam o mercado, se preparando para a defesa. Isso em 2018, tá, gente? Estou dando uma passada geral, depois até compartilho com vocês, se vocês quiserem. O mercado da educação de graduação, mercado tradicional, vamos falar assim, do que é normal, né? Porque
entendido como indicador, ou seja, pessoas entre 18 e 24 anos na graduação, nós tínhamos as instituições tradicionais, as corporações de ensino. As tradicionais, com um budget ajustado, orçamento ajustado, uma visão mais educacional, voltada para a sustentabilidade, né, da operação, uma certa aversão ao risco, e a ideia era proteger o mercado. Aí, as corporações de ensino, a ideia é conquistar o mercado, preocupadas com share, uma visão corporativa, uma cultura mais voltada para o risco, uma inovação, prototipação no modelo deles, né? A capacidade de investimento alta, né? Uma alta capacidade de investimento. E aí, nesse contexto também, nós temos um aluno que quer validação, que quer qualidade, embora a gente se depare, às vezes, a gente encontra com alguns alunos que a gente até acha que eles não querem qualidade, mas, de modo geral, eles buscam por qualidade, né? Valorizam o método, a tecnologia, estão cada vez mais valorizando a experiência no campus, tanto online quanto offline, né? E o contexto que é high-tech, né? É um contexto com uma nova legislação que abre mais possibilidades para polos, para o online. A derrocada do FIES, né? Acho que o FIES caiu na real, que abaixa a capacidade de investimento das famílias na área de educação e uma certa sensação de falta de tempo. Então, a gente tem um quadro aqui de instituições que estão estabelecidas, instituições que estão entrando, um certo entendimento de que a EAD seria uma inovação disruptiva no ensino, mas isso não é bem a realidade, principalmente no caso brasileiro, tá? É um ponto que eu ouso discordar da nossa referência, do nosso referencial teórico que eu citei há um tempo atrás. Isso pode fazer sentido nos Estados Unidos. Aqui é um pouco diferente, por nossas características, né? Essa é uma sala de aula tradicional, eu adoro ver isso, né? Adoro sala de aula, fluxo curricular regular, né? Linha de montagem, muita influência do mecanicismo, tá, gente? Daqui a pouquinho estou terminando para a gente conversar, que eu acho que essa é a maior riqueza aqui desse momento, gostaria de ouvi-los. Bom, aí veio a educação online, né? Estamos falando agora de EAD, mas com a mesma ideia de fluxo. Veja, olha como o ensino presencial, esse é um dado do Semesp, eu acho interessante esse dado. Veja como o ensino presencial, desde 2013 até 2018, olha, antes da pandemia, tá? Ele veio se mantendo aqui e depois caindo, né? O presencial diurno. O presencial noturno, no mesmo período, ele vem caindo. Interessante, né? E a EAD, ela vem subindo. Então, fica muito claro, assim, pelos contornos das barras aqui, que o presencial noturno está se virtualizando, né? Não necessariamente o diurno em alguma parte, mas o noturno vem se virtualizando. Claro, gente, isso não é a realidade dos cursos de medicina. Medicina é outra história. Medicina, a gente não pode ter curso EAD na graduação em medicina, mas temos que ver, né? Temos que olhar os outros cursos das áreas médicas, né? O comportamento da enfermagem, da fisioterapia, né? Enfim, são outros aí, né? O problema é que, mesmo na EAD, a ideia de seguir o fluxo curricular é a mesma coisa. Então, antes, a gente seguia o fluxo curricular presencial e agora a gente segue o fluxo curricular online, da mesma maneira, né? Não mudou muito, a gente só mudou o meio. E aí a gente sente uma falta de convivência, porque um não agrega valor ao outro. Se o presencial não gera um valor relevante por ser presencial, o online piora as coisas, porque além de não gerar um valor relevante presencial, a convivência, a vida no campus, é a mesma ideia de fluxo curricular, né? E aí a taxa de evasão de cursos online chega a 50%, né? Chegou a 50% em 2017, portanto, antes da pandemia. Veja que essa é uma tendência, né? E é meio paradoxal, um crescimento na entrada e o aumento das taxas de evasão.
Um comparativo de ingressos e concluintes dos cursos à distância, olha aqui, de 2010 até 2019, portanto, antes da pandemia, a gente vê um acréscimo muito significativo nos ingressos, né? Mas proporcional, um acréscimo também nos concluintes, mas proporcionalmente um aumento da evasão muito grande, né? Ou uma redução da permanência. Aqui tá? Fica mais claro se falar dessa forma, né? Então, antes a gente tinha uma evasão, a gente formava 38% dos que entravam. Aqui a gente está formando 19%. Né? Quem vai vencer essa batalha dos híbridos? Né? Quem se posicionar primeiro como uma instituição digital de alta qualidade. Eu diria figital, parafraseando aí o professor Silvio Meira. Gosto muito das abordagens do professor Silvio Meira, que é meio físico e meio digital. Né? Então, a ideia dos híbridos, o melhor dos dois mundos, não é para transformar a educação presencial em educação online. Não é para transformar a educação online em educação presencial, mas para enriquecer o modelo que é essencialmente presencial com um conjunto de serviços online que tem que ser implantado em vários setores da economia, não é só na área da educação. Nós temos serviços na área dos bancos, na área, as health techs têm crescido, os edtechs têm crescido, fintechs têm crescido, enfim, a gente precisa fazer a nossa transformação digital, não no sentido de virar digital, né? A transformação digital é no sentido de, eu diria, transformação também para o digital. Também para o digital. E algumas coisas que acontecem, gente, têm a ver com isso e são muito bem específicas do nosso mercado. Então, são sintomas, tá? Vocês que entendem bem dessa área de sintomas. O ensino híbrido, a curricularização da extensão, porque entra como metodologia, né? Serviços mobile, a gamificação, tudo isso, a implantação de gestão da permanência, o enriquecimento da política de egressos, tudo isso indica uma transformação digital que é específica para a universidade. Né? A universidade vem se pensando, se repensando, né? Se questionando aí, e é no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. A ideia geral, gente, é gerar valor para alunos, para professores, para toda a comunidade acadêmica, né? Para todo mundo que se relaciona com o ensino superior, e no caso brasileiro, até para os seus investidores. Né? A gente está precisando dar uma melhorada em relação a isso aí, né? Por incrível que pareça. Valor é benefícios menos custos, né? Na técnica. Então, a minha ideia é subverter a equação natural de valor. Ou seja, quando eu te ofereço mais, eu normalmente cobro mais. O processo de inovação na universidade, digo, na gestão da universidade, vai implicar um aumento de benefícios e uma queda dos custos. Então, é isso. Quando eu for trabalhar um centro de inovação, né, dentro de uma instituição de ensino, pensando na gestão da universidade, eu tenho que colocar essa equação na mesa. Como é que eu aumento o valor e a percepção desse aumento de valor para todo mundo e como é que eu reduzo os custos? Digo, custos financeiros, custos acadêmicos, custos sociais. Por exemplo, um curso de medicina tem um custo social altíssimo. Altíssimo. O sujeito some da família quando ele começa a estudar, não é verdade? Todos os cursos, de um modo geral, né, têm um custo social grande. Né? O problema é que os custos são compostos por aspectos tangíveis. Aqui é tempo que você não tem mais, é dinheiro que você tem que pagar lá, a mensalidade, a compra de livros, né? Uma série de custos físicos, né? Cansaço, deslocamento, etc. E os benefícios é você lá no futuro, né? É você, profissional bem formado, bem empregado, ganhando bem formado, um cientista. Não é? Então, a ideia de subversão no processo de inovação
é exatamente a de trazer esses benefícios mais para o presente, que os alunos e os professores sintam mais os benefícios de estar no aqui e agora, não descartando o futuro, claro, né? Mas trazer mais para o presente é uma estratégia interessante, né? Os custos jogar para o futuro é algo um pouco, digamos assim, a gente vai ter que ter mais criatividade para fazer isso aqui, certo? Porque os custos são muito tangíveis, é muito difícil jogar uma coisa que é tangível para frente, sabe? É como empurrar a bunda de um elefante, assim, é muito complicado, ele é muito pesado e ele está muito em cima da gente, né? Agora, aqui a gente tem um caminho para percorrer. Como é que eu trago uma metodologia que abra uma percepção clara de valor, por exemplo? Né? Que o aluno saia aprendendo uma coisa nova a cada dia e que no final de cada aula o aluno faça essa reflexão de si mesmo, né? Uma autorreflexão para um autoconhecimento. Então, a questão da metodologia é importante. Outra questão que é importante, a gente precisa considerar, gente, são muitas coisas, eu vou ter que finalizar aqui para a gente conversar, né? Mais uma outra coisa que é a questão da tecnologia, tá? Como é que eu trago tecnologia e como é que eu trago mídia, como é que eu trago design para a experiência. Isso as instituições precisam avançar bastante, né? Tem outras coisas aqui, mas eu vou finalizando. O híbrido é um dos aspectos que indicam a transformação digital em organizações educacionais. É um dos aspectos, né? Um dos aspectos. E a gente não pode perder a oportunidade, sobretudo num pós-pandemia, em que, às vezes, ontem eu estava falando com a minha esposa, estava num trânsito aqui enorme, engarrafado aqui no trânsito. Eu falei com a minha esposa, será que nós não aprendemos, né? Assim, será que a gente vai voltar a ser tudo do jeito que a gente fazia, né? E há uma possibilidade disso, né? Isso é muito contundente, para a gente voltar a fazer tudo da mesma forma como a gente fazia antes, né? Tudo bem, né? É ser humano, né? Vamos lá, vamos ler o Harari lá, vamos tentar entender, né? Mas, veja, alguns ganhos nós precisamos incorporar. Não podemos perder essa oportunidade, porque o custo social, o custo financeiro, o custo econômico, né, foi muito alto para toda a sociedade. Então, é importante observar o que presta, o que prestou, o que não prestou. Né? Algumas coisas são interessantes, vamos incorporar. E há uma tendência já, que não é em relação à pandemia, já vinha antes, de incorporar tecnologias e novas metodologias de ensino-aprendizagem na universidade. É melhor que as boas universidades façam isso do que as universidades são vinculadas a uma ideia de lucro, apenas pelo lucro, que elas se estabeleçam e façam isso, né? Tomem cuidado, cuidem bem do sistema universitário, protejam o sistema universitário, protejam o sistema universitário. Eu sei que às vezes vocês pensam que não, mas como a gente tem uma visão do todo, eu diria que a medicina fez isso muito bem. Fez isso muito bem. Eu sei que cresceram vários cursos de medicina por aí, alguns vocês acham que não têm qualidade, mas mesmo assim, mesmo na área da medicina, ela fez muito melhor que a pedagogia, muito melhor que a administração. Cursos que foram basicamente, perderam basicamente o valor, porque estão para todo lado e o ticket médio é R$ 129,90 e é claro, né, gente, se cai ticket médio, cai salário de professor, cai salário de gestor, cai o valor, né, do nosso setor, da nossa área, né? Eu sou um economista de formação um tanto quanto liberal, estava falando isso com o Jorge, né, antes da gente começar, mas eu também sou keynesiano o suficiente para dizer o seguinte: olha, alguns mercados precisam de proteção, né? E proteção das organizações que podem proteger o mercado, né? Eu acho que a gente judiou muito do ensino superior brasileiro, sabe? A gente inventou um monte de coisa para um sistema que já era muito diversificado, a gente chamou tudo de graduação e a gente precisa resgatar o ensino superior
para resgatar o valor do ensino superior, para que a gente tenha alunos. Basicamente, em universidades, por exemplo, privadas, que representam aí 76% das matrículas do ensino superior, os portfólios de cursos são mantidos por cursos de medicina e direito, odontologia também. Os outros costumam dar prejuízo e são importantes, tão importantes quanto os que mantêm o portfólio. Eles não podem acabar, né? Mas eles acabaram por quê? Porque existe um contexto geral que desvalorizou a profissão, desvalorizou a formação, né? A gente precisa voltar com isso, né? O ensino superior no Brasil, ele tende a ser privado e online, né? Essa é a tendência que está muito clara, crescendo, todos os dados apontam para isso, né? O que nós vamos fazer em relação a isso, né? Qual é o nosso papel? É um papel de negação para o online? Não, online eu não gosto, eu não faço isso, eu não gosto de remoto, eu classifico o remoto como online, como isso, ou eu vou estudar a teoria dos híbridos, vou compreender, vou ampliar a experiência do meu aluno para que ele continue num espectro de formação, num ambiente de formação, mesmo fora da sala de aula, né? O modelo mecanicista de formação sequencial, ele está falido, né? Essa ideia de linha de formação, linha de produção, né? Ela é terrorista, no início do século passado, né? Enfim, a gente precisa reformular isso, porque as pessoas estão mudando o comportamento na aquisição de produtos e serviços, né? Em função do impacto das novas tecnologias. Como é que a gente vai pegar toda essa confusão e vai criar um modelo inteligível e vamos começar com os nossos protótipos, vamos começar com as nossas ações, né? É uma pergunta, né? Uma pergunta que a gente não tem resposta, mas a gente tem um caminho, né? Um caminho para seguir. A gente sabe como seguir, qual é o caminho, né? A gente precisa seguir esse caminho, né? Basicamente, são essas reflexões que eu gostaria de trazer aqui para essa grande mesa de discussão, tá? Muito obrigado pela atenção. Perfeito, Eli. Obrigado você pela fala, pelas explanações. É interessante ver um economista falando, e achei muito válida a forma que você colocou dos valores, refletindo sobre custo-benefício, né? Que são coisas fundamentais, mas que na saúde, às vezes, a gente não tem essa percepção tão clara, né? E você colocou com outras variáveis que não exclusivamente a financeira, como o próprio tempo, que tem um custo assim expressivo, né? Queria agradecer assim pela fala. A ideia era a gente abrir a cabeça para refletir sobre o assunto. A gente está passou por um período de dificuldade, mas que trouxe algumas ferramentas, alguns instrumentos que podem ser complementares. E a gente tem que ter a cabeça aberta para pensar sobre isso. Como vai ser, a gente ainda tem muito que decidir, né? Mas pensar sobre isso nos leva, talvez, a buscar os melhores caminhos. Achei muito interessante o termo que você colocou, digital, né? Transformação digital do ensino presencial, porque a gente tem eu pelo menos tinha uma versão muito grande desse digital, exatamente pelo mau uso que foi feito em alguns lugares, né? E com a pandemia, eu particularmente adoro esses recursos, e a gente às vezes pode adequar mesmo no presencial, e principalmente sem abrir mão da qualidade, que seria um outro fator que faz, né? Igual você comentou, no dia a dia a gente já faz isso normalmente. As ciências médicas, poucos anos atrás, relativamente poucos anos frente à história dela, a chamada era no papel, a gente fazia chamada no papel, e isso a gente passou para o digital. Apesar de a gente estar apanhando com uma troca de sistema, é um processo que agrega demais no valor, e isso a gente vê com a naturalidade. Então, talvez abrir a cabeça para pensar isso na nossa sala de aula pode ser uma perspectiva interessante. Agradeço pela fala. Eu que agradeço a oportunidade. Jorge, eu queria só pontuar uma coisa que você falou, que é muito importante, que é da incorporação de novas tecnologias. A gente não pode deixar a estratégia na mão de dois players aí na gestão. São as agências de publicidade e propaganda, outras são as empresas de tecnologia, que querem vender sistemas para a gente. Ótimo, né? Eles vivem de vender sistemas e fazem muito bem, né? Claro, é um negócio deles. Só que a estratégia é nossa. Então, o que acontece? Normalmente, as universidades entregam a estratégia de sistemas para as empresas de sistemas, e as agências, a captação de alunos e a retenção
para as agências de captação. Eles não vão fazer um bom trabalho desse jeito, gente. Não vão. Esqueçam isso. Olha, a estratégia, eu costumo dizer aqui, né, que a estratégia é quem paga o boleto. A estratégia é da reitoria, da pró-reitoria, das coordenações de cursos, dos professores, da comunidade acadêmica. Ela que vai definir meta, ela que vai definir estratégias, tanto para a agência, para captação, e até canais. A agência vai operar essa estratégia, vai dar consultoria também com indicações, né? Mas ela não vai definir qual canal que você vai captar aluno, que tipo de aluno você vai captar. Mesma coisa aí, pegando do seu ponto, a tecnologia. Antes de você implementar um CRM, um registro acadêmico que seja, é muito importante que você pense o que é importante para o seu aluno e para o seu professor em termos de processos e dia a dia. Né? Então, assim, a partir deste entendimento é que nós buscamos as soluções com as empresas de tecnologia. Né? Só uma observação. Willy, muito boa a sua apresentação e nos mostrar Obrigado, que é um caminho que já ia acontecer, que já era uma evolução, essa transformação da educação. E eu acho que, na essência, a gente tem que manter esses encontros pessoais, esses encontros presenciais muito magníficos, muito diferenciados, porque a gente sabe que a tecnologia veio para ficar e que a gente tem que aproveitá-la da melhor forma possível e conhecer as diretrizes, até junto com a carta consulta, conhecer as leis e atualizar quanto a isso do que se pode fazer no ensino superior. E aí eu convido agora a nossa coordenadora da medicina, querida Cláudia Laranjeira, para falar um pouquinho a ideia dela, a visão dela nessa transformação do ensino, transformação contínua, foi só acelerada, né? Ela foi só muito mais rápida do que era esperado, para participar um pouquinho aqui com a gente. Cláudia, seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Bom dia, Willy. Tô com saudade de você. Você precisa aparecer mais aqui na faculdade. Bom dia, Cláudia. Só me convidar, viu, que eu apareço. Pode deixar, nós vamos te chamar. Obrigado. Olha, eu, assim, faço... As palavras do Willy sempre são ótimas de ouvir, elas sempre fazem a gente ter uma visão crítica sobre o momento muito produtiva para a gente. Eu sempre falo que toda vez que o Willy vem conversar com a gente volta para casa e fica 3 dias pensando no que ele falou, né? Eu acho que é muito bom a gente ter uma aula que faz a gente refletir, né? E pensar como que a gente pode, de uma certa forma, transformar, né? Porque faculdade é transformação o dia todo, né? E eu acho que, além dessa questão do ensino híbrido, acho que a pandemia foi um acelerador aí dessas ideias, eu não tenho dúvida, mas eu até queria ouvir um pouquinho ele mesmo sobre a postura do aluno, né? Porque hoje o aluno ele vive um conflito, né? Ele, principalmente assim na medicina, que a gente tem uma faixa etária baixa, né? Os meninos são muito novos, né? E assim, eles são totalmente digitais, mas eles lidam mal com isso na hora na hora que você joga a responsabilidade para eles, no sentido assim, o aluno que vai fazer alguma coisa híbrida, que seja assim, ele tem que se engajar na disciplina antes da aula para fazer uma sala de aula invertida, tá? Ele tem muita dificuldade. Né? Eu acho que a gente vai ter um trabalho aí muito grande para colocar tanto os professores, a gente já sabe porque é muito difícil, né? A gente está vivendo um conflito que passa até pelo conflito de gerações mesmo, né? Uma geração que não era nada digital para uma geração que é totalmente digital. Então, o aluno, ele ainda tem muita dificuldade, ele não lida bem com isso. Assim, a gente achava que ele ia lidar muito bem, mas hoje ele ainda vira para a gente e fala assim: o professor não falou tal assunto na aula que ele deu, na aula 100% expositiva, e ele não consegue se vincular à disciplina, né, de uma forma
híbrida, né, que a gente fala, né? A gente sabe que o nosso curso é 100% presencial, mas a gente podia estar usando mais a questão do híbrido no sentido de sala de aula invertida e a gente não tem conseguido isso com muito sucesso. Cláudia, olha só, essa é uma questão complexa, né, que ela envolve muito o comportamento do aluno, mas ela envolve também a formação na educação básica, principalmente para os alunos de medicina, mas não só para os alunos de medicina. Aluno, para passar num curso de medicina, ele tem que estudar aí 13, 14 disciplinas ao longo do ensino médio. E é um ensino conteudista, um ensino muito conteudista. Ele tem uma meta, que é tirar uma nota do Enem muito alta, né? Para poder buscar uma colocação, ou fazer um vestibular, uma instituição de ensino, enfim, somar uma coisa com a outra, buscar uma colocação, né? Quando ele entra numa faculdade de medicina, e que o professor muda a sistemática de aprendizagem, né? Como, por exemplo, através de uma aula, uma sala de aula invertida, né? Muitos sentem isso, ou também pensam que o fato de ter entrado numa faculdade de medicina, né, já lhe concede uma distinção, né, como aluno destacado, até acima de outros universitários, né, assim, que frequentam o mesmo espaço. Né? Isso é um problema. É uma questão de comportamento está muito vinculada à história do aluno, né? Como é que o aluno estudou, como é que ele aprendeu. Se ele veio de uma aula expositiva para estudos complementares, né? É complicado algumas ações assim, de hibridização. Mas o caminho, eu penso, é o seguinte: a primeira coisa que a gente... É claro que isso aí é uma ideia de protótipo, tá? Não é nenhuma evidência científica que comprove isso, e não vejo nenhum estudo assim, muito claro nisso. Tem alguns estudos americanos que dizem que o aluno no ensino híbrido aprende mais, tem um desempenho melhor, né? Eu posso até resgatar essa informação para passar para vocês, mas isso pode não ser a realidade brasileira também, né? Eu acho assim, que é um processo natural em que o aluno perceba valor. Primeiro ponto, é ensino presencial. Não adianta a gente chegar e colocar agora, a sala de aula invertida, é isso aí. Não, é ensino presencial da maneira como o aluno se acostumou. E aí a gente vai acrescendo ao ensino presencial, à aula tradicional, novas possibilidades. Quando a gente fala de engajamento, a gente pensa logo em gamificação. Então, a gamificação pode ser um processo, pode ser um caminho, mas a gente tem que entender que dos estudos realizados, né, o que a gente tem é que apenas 40% das pessoas se engajam em games, né? Mas não sei se essa é uma realidade do nosso aluno. Então, o melhor caminho é conhecer muito o nosso aluno. Pode ser que ele fale assim: olha, Cláudia, eu quero aula com você. Eu adoro te ouvir, eu quero 2 horas de aula com você, ou eu quero mais laboratório com você, ou eu quero que você me antecipe alguns estudos. Quer dizer, essa proximidade com o nosso aluno, o aluno da Faculdade de Ciências Médicas, vai gerar um conhecimento necessário para fazer com que o digital se estabeleça de uma maneira mais natural. Eu estou vendo aí algumas... vou citar um nome porque eu vi no jornal, então é uma coisa pública, né? A UniBH teve um problema com os alunos, me parece que eles implementaram lá um ensino híbrido, totalmente dentro da legislação, tá? Da 21/17, e teve manifestações lá, tiveram manifestações, foram várias, né? De alunos não querendo o ensino híbrido, mas qual foi de que forma isso foi implementado? Houve um processo para explicar, ou foi uma circular que foi passada, né? Em que medida os alunos valorizam, conhecem, sabem exatamente o que é e valorizam o que está sendo oferecido, sabe? É uma construção lenta e é uma construção que precisa começar, né? Pensando muito no aluno, colocando o aluno em primeiro lugar. Mas para colocar o aluno em primeiro lugar, eu preciso conhecer o aluno, conhecer bem, né? Profundamente, assim, com maior profundidade, né?
e conhecer uma perspectiva de valores, sabe? O que ele efetivamente valoriza. E entender que é assim, né? Para que a gente possa implantar as estratégias de hibridização da experiência acadêmica dele. Pensa na experiência dele, na experiência que eu digo, a experiência que ele vivencia, né? Qual o dia a dia dele. Precisa estudar isso, sabe? Normalmente a gente aplica o questionário socioeconômico. Pergunta para ele quantas geladeiras, quantas televisões ele tem na casa dele. É uma informação. Não estou dizendo que vocês fazem isso, tá, gente? Eu estou dizendo que normalmente as instituições fazem isso e isso não tem sentido nenhum para conhecer o nosso aluno, né? O que a gente viu muito nos Estados Unidos, e não há nenhum americanismo nisso, viu, gente? E nem anti-americanismo. Eu sei que eles têm problemas até, né, de uma dívida educacional lá de trilhão, mas as universidades são destacadas, são muito bem geridas, eles têm uma gestão muito interessante. E uma das estratégias são pensadas, né? Eles são bons serviços, né? Dessa aproximação para conhecer o aluno mesmo, né? Algo que vai além da aplicação do questionário estruturado, sabe? Um persona, Willy? Persona, né? Persona e envolvimento em atividades de extensão, porque na atividade de extensão, e a gente está diante de uma grande oportunidade, que a gente tem que curricularizar a extensão até o final do ano, pelo menos 10%, né? Pode curricularizar até mais, mas pelo menos 10%. Nas atividades de extensão, a gente consegue perceber competências, habilidades, né, desses alunos que não são percebidas normalmente numa mídia passiva como a sala de aula. Às vezes o cara sabe o que ele tem que falar com a professora, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não fala que, assim, ele fica na dele. Ele fala, não, deixa o pessoal descobrir, não é isso? E às vezes eles passam pelo curso assim, verdadeiros gênios, assim, né? Passam pelo curso e a gente não percebe, né? Então isso é importante, né? Obrigada, viu, Willy? Eu acho que já tem uma tarefa aí, Jorge e Maraíra, para o NDD, conhecer o nosso aluno, né? Pode ajudar muito a gente a trabalhar os professores. Perfeito. Criar instrumentos, mecanismos para que a gente possa conhecer mais os nossos alunos sobre novas perspectivas, entendeu? Não só acadêmica, no desempenho acadêmico ou socioeconômico, mas sobre novas perspectivas, ou seja, o que ele sonha, o que ele espera, sabe? O que ele gostaria que acontecesse. E não é só fazer o que ele quer, né, gente? Só para deixar bem claro, tá, Maravilha? Para todo mundo, né? Mas para entendê-lo e estar do lado dele num processo até de descobrimento que é bom para ele, né? Que é bom para ele. Muito bom, Will. Só uma ponderação aqui, o Nilo pedindo desculpa porque não conseguiu transmitir do bloco, tá? Desculpa de forma nenhuma, desculpa o convite ousado nosso, sabendo que você estava nessa situação, tá, Nilo? Eu agradeço a disposição e envolvimento, a gente vai pensar uma forma de poder transmitir isso posteriormente. Agradeço muito a disposição, né? Dá tempo para a gente abrir para mais uma pergunta, Will? Fica à vontade. Prazer conversar com você, gente. Alguém quer colocar alguma pergunta? Fica à vontade. Eu vou aproveitar aqui, enquanto o pessoal vai formulando, e dentro dessa questão que foi colocada, como que você acha que poderia ser um caminho para a gente poder perceber, identificar essa persona e buscar esses caminhos? Tem alguma ferramenta, metodologia, estratégia que você acha que seria interessante? Tem. Vocês devem usar o NDS, os NDS. Então, primeira coisa é o seguinte, instituir os NDS, que por incrível que pareça, não sei, não é o caso de vocês, não deve ser, mas muitas instituições não têm NDS instituídos. Os NDS se compõem apenas para recebimento de comissões no Ministério da Educação, né? A gente até brinca, chama NDE cabeça de bacalhau. A gente sabe que tem, mas nunca viu, não tem reunião, não tem nada, né? Tem uma classificação toda para NDEs, né? Depois eu até posso mandar uma publicação que eu fiz sobre isso. É um texto um pouco engraçado, assim, pelo menos mais de 50% do nosso DNDE
ou ele está presente aqui hoje, viu? Nosso NDE Bom demais. da Medicina Bom demais. são 11 membros, reunião semanal de 2 horas de duração. Maravilha, maravilha, gente. Olha, isso funciona. Porque o que acontece? A resolução 1 do Ministério da Educação, ela que estabeleceu o NDE, ela abriu uma possibilidade para o trabalho em equipe, que não é muita cultura aqui no Brasil, mas é muita cultura das faculdades de ciências médicas, ciências da saúde, de um modo geral, né? Nós trabalhamos com muitas faculdades de ciências da saúde, nós temos um serviço específico para a faculdade de ciências da saúde, né? De formação de lideranças, justamente porque a gente acredita nessa capacidade de trabalhar em equipe, porque se vocês não trabalharem em equipe, vocês não conseguem trabalhar. Essa que é a ideia. Mas isso é para todo mundo, né? O problema é que nem todo mundo percebe dessa forma. Eu acho que na área das ciências da saúde isso fica mais evidente, né? O que é um médico sem um fisioterapeuta, sem um enfermeiro, né? O que é um enfermeiro sem né? O que é um paciente sem um psicólogo, né? Enfim, são complementares, né? Então isso é muito importante. O que acontece? Pegar o NDE, entender o que é uma equipe de alto desempenho, isso não é difícil de entender, vocês têm muita coisa na internet, tá? Dá para fazer uma curadoria nesse sentido, e buscar o alto desempenho. Pega a resolução 1, esquece quando ela fala assim, que o NDE se estabelece apenas para desenvolver o projeto pedagógico. Por quê? O projeto pedagógico hoje não é um sistema fechado, ou seja, não é algo que eu crio e lanço e tem resultado. Projeto pedagógico hoje a gente constrói no mercado. A gente constrói considerando a captação, a retenção de alunos, a política de regressos, a gente constrói com as pessoas fora, né? Então, os projetos, de um modo geral, dessa forma. Antigamente, a gente montava o projeto, lançava, era isso. Né? Hoje, a gente precisa construir projeto com médico, com enfermeiro, com os caras que estão na ponta, enfim. Estou citando só alguns exemplos, mas entendam como todo mundo da área das ciências da saúde, tá, gente? Bom, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é implantar no NDE o processo de inovação, que pode ser estabelecido pelo entendimento do problema e das questões, relacionar as questões e entender com profundidade a partir de referenciais teóricos, dados estatísticos, melhores práticas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a geração de ideias, de brainstorm. Terceiro, a escolha de ideias para a construção de protótipos. Quarto ponto, a aplicação de protótipos e análise de protótipos para aplicação em alta escala. Estou falando isso, gente, de matriz curricular, estou falando de uma política de egressos, uma estratégia de captação de alunos. Ou seja, tem uma ferramenta que foi desenvolvida na Universidade de Stanford, tal, que é muito comum, todo mundo conhece, a aplicação da ferramenta de Design Thinking no trabalho com os NDS, tá? Então, isso é interessante. A cultura de alto desempenho, primeiro ponto, e Design Thinking. Perfeito. Perfeito. Nilo, você está com a mão levantada ou quer comentar alguma coisa? Fica à vontade, Nilo. Então, eu queria comentar, George, uma experiência interessante, porque a nossa metodologia de ensino, ela nunca que tem uma zona de conforto, né? Nessas 2 últimas décadas, a gente teve um salto muito grande na tecnologia de comunicação digital, e há quase 30 anos atrás, quando eu ainda estava fazendo a transição dos slides, das projeções para o multimídia, eu achava que eu estava no estado da arte, de repente eu tive uma aluna deficiente visual. E aí eu tomei aquele susto, e usando o velho jargão, a crise gera oportunidade. Então eu tive que me adaptar numa situação nova, e a forma que me ajudou mais para descobrir qual seria a ferramenta que eu ia usar com essa aluna que não via as minhas apresentações, que eu achava, né, pensava que fossem maravilhosas, ela me ensinou como é que ela vê as coisas. Então, a gente tem que realmente conhecer a persona do aluno, e nesses últimos anos, essa geração ela é muito digital. Então, eu acredito muito na comunicação com a expressão corporal, que a apresentação da aula presencial nos permite, mas essa hibridização de ter o complemento, né?
Isso realmente veio para ficar e certamente não vai ficar só com esses recursos, essas ferramentas que a gente tem agora. Certamente virão outras, como o professor está falando, o design, né, o formato da apresentação, isso também é muito... ajuda a atrair o ouvinte, aquele que está nos assistindo. Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Agradeço. Agora conseguimos te escutar com mais facilidade. Obrigado pelo complemento aí. Acabou que a gente acabou até ultrapassando um pouquinho aqui, William. Acho que essa temática, como envolve, né, a prática, se a gente for dando pano, a gente consegue estender muito. Então, eu vou estender aqui o convite da Cláudia para outras oportunidades a gente poder trazer essa reflexão. Agradeço demais a participação. Eu concordo com a fala dita que abre a cabeça para a gente pensar, e eu acho que esse é o caminho para a gente buscar os melhores resultados, os melhores processos, e essa reflexão é muito rica aqui para a gente. Tá? Eu gostaria de ressaltar aqui para todos os professores não deixarem de assinar a lista de presença, a gente encaminhou algumas vezes aqui no chat, e também já deixar um convite para o próximo encontro, né, Maraíra? É isso aí, o próximo mês nós vamos falar sobre a saúde da voz do professor, técnicas de comunicação, que faz parte, né, Willy, dessa seara de envolver e de trazer o aluno mais próximo, os professores mais próximos e facilitar o entendimento e adesão ao objetivo que a gente tem, que é educar, acolher e integrar. Quem vai estar conosco é a professora Isabela. Ela é fonoaudióloga, presidente da Sociedade Mineira de Fonoaudiologia. Então, vai trazer muita coisa nova de postura, de fala, de vícios, de tom de voz, de cuidado com a voz. E a gente espera todos para participar. E, Willy, muito obrigada. Você realmente, como a Cláudia disse, você faz bem te ouvir, faz bem te ver. As portas do NDD estão sempre abertas para você nos ajudar nesse caminho cheio de glórias, porque eu acredito que a gente melhora a cada dia e a gente consegue evoluir de uma forma volátil, com boas pessoas próximas, boas pessoas ao lado, para ter a melhor educação do Estado, do país, para os nossos pacientes e alunos. Obrigada, viu, professores e alunos. Ô, professora, vocês são muito gentis comigo, né? É uma honra participar desse programa tão bem pensado, bem feito, e olha a audiência enorme, né? Falam para tanta gente, quanta responsabilidade. Né? Deixa eu só deixar uma mensagem final. Claro que eu sou muito grato, né? E podem contar comigo sempre, né? Foi ótimo. Mas uma mensagem final, assim, para todo mundo, tá? Assim, para os professores, meus colegas, também sou professor, né? Vamos esquecer esse negócio de ensino remoto, isso é coisa lá da pandemia e tudo. Esquece esse negócio, não podemos esquecer da pandemia, mas do ensino remoto, deixa isso para lá. Vamos investir no ensino híbrido, porque é um ganho para o ensino presencial muito relevante, tá bom? Essa que é a mensagem final. Obrigado. Muito obrigada. Um grande abraço, Willy. Obrigado, professores. Obrigado, Cláudio. Tchau. E até o próximo aqui. Um abração. Tchau, Maraíra. Até mais. Tchau, Jorge. Tchau. Obrigada. Obrigado, viu? Um abraço. Eu que agradeço, Cláudia. Um abraço.